Olá pessoal! E daí, pessoal? Bom, hoje a gente resolveu fazer um vídeo um pouquinho diferente. Espero que vocês gostem. Convivendo aqui no Japão, a gente reparou que tem algumas palavras que falam aqui no Japão, e essas palavras elas também têm na língua portuguesa, porém com outro sentido. Então a gente resolveu fazer esse vídeo porque assim, eu particularmente, quando eu aprendo uma palavra nova, eu tento associar aquela palavra com alguma coisa que vai me fazer lembrar daquilo. Tá bom? Então a gente selecionou algumas palavrinhas para mostrar para vocês. Vamos começar? Então a primeira palavra... Então a primeira palavra é caçar. Aqui no Brasil, caçar, você caça animal, né? Você caçar animal, caçar alguma coisa, né? Tem gente que fala, ai, cadê? Perdi a meia, deixa eu caçar a meia, né? Só que na verdade aqui no Japão tem uma palavra bem parecida, que é o guarda-chuva. Guarda-chuva aqui no Japão é caçar. Caçar. Bom, a segunda palavra é, quando o Isao me falou que isso significava isso, ele falou assim, kikai. Ele falou assim, você sabe o que é kikai? Daí eu falei assim, eu não. Aí ele falou assim, kikai significa máquina, né? Então eu pensei assim, como que eu vou gravar essa palavra para eu não esquecer mais? Aí eu pensei assim, quando a criança tá pulando lá em cima da cama, tá pulando, tá pulando, tá pulando, tá fazendo aquela bagunça, aí a mãe grita, cuidado fulano, cuidado que cai. Então eu gravei, né? Kikai e kikai, que é máquina. A outra palavra que tem aqui no Japão é um refrigerante de limão, que é uma marca bem conhecida, né, aqui no Japão, todo mundo conhece, que é aquele Shishiremon, que, bom, já falando assim no começo da palavra é meio estranho para as pessoas que não conhecem esse refrigerante. Shishiremon, que é o refrigerante aqui de limão aqui do Japão, só que no Brasil se a pessoa chegar para pedir, acho que esse refrigerante, vai entender outra coisa, né? É muito engraçado, é porque ele é escrito com 2 Cs, né? Só que o japonês não fala, o nome seria Cici Lemon, né? Só que o japonês não fala o si. A pronúncia do japonês do C é um pouco diferente. Então fica um nome estranho assim quando a gente pronuncia Shishiremon. O que você está bebendo? Ah, Shishiremon. Fica bem, bem zoado. A outra palavra também foi o Isao que me ensinou. Um dia ele pegou e falou assim, você sabe como que fala isso aqui, né? E mostrou. Aí eu falei, não. Daí ele falou assim, xingou. Aí eu falei, xingou? Aí de novo eu pensei, né? Como que eu vou decorar isso pra não esquecer? Xingou aqui no Japão é semáforo, né? O semáforo que tem nas ruas. Aí eu pensei na hora, no verbo xingar, né? Ai, fulano me xingou. Falei, pronto, decorei, nunca mais esqueci que xingou é semáforo. Você decorou por isso? Decorei por isso. Mãe, fulano me xingou. Decorei por isso. Mas deu certo, eu não esqueci mais. No Brasil, quando a gente se fala em mofo, você já pensa, sei lá, num pão mofado, verde, ou né? numa coberta mofada, que tá com algum mofo. Mofo. Que tá com algum mofo. E no Japão? Mas aqui no Japão, a palavra mofo significa cobertor. Cobertor. Então fica Não tem nada a engraçado ver com também, mofo, né? fica engraçado também. E a pronúncia deles de fu é um pouco mais fechada, assim, não é igual do Brasil, né? Fu. O fu deles ele fala meio com o nariz, né? Um pouco meio... A pessoa fala assim, você nem entende direito o que é o fu, né? Ele fala um fu, Fala um fu misturado com um ru, é meio que o dente trancado, assim, fu, mofu, sabe? É bem difícil de falar, né? Mofu. Mas é engraçado, né? Porque se você chega na loja e você fala, eu preciso de um mofo, queria comprar um mofo. Então... soa engraçado, porque essa palavra pra nós no Brasil é outra coisa. Bom, a próxima palavra, assim, o dia que eu ouvi, eu pensei na hora eu pensei nisso. Bom, a próxima palavra foi um verbo, e quando eu aprendi esse verbo, assim, eu pensei na hora, eu associei isso com o português. O verbo é o verbo cair, que aqui no Japão se fala o tiro, cair. Aí na hora eu pensei, o tiro, né? Tiro de revólver, o tiro. Pega a metralhadora. Na hora eu pensei nisso, daí eu não esqueci nunca mais do verbo cair, o tiro. A próxima palavra é ai. E assim, no Brasil, muitas vezes quando você bate alguém em cima, Ai.
fala ai, 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 fala essas coisas assim. E aqui no Japão já tem outro significado totalmente diferente, né? Na verdade, ai aqui as pessoas entendem como amor. Bom, a próxima palavra que a gente separou para contar para vocês, eu acho muito engraçado, que é a palavra dente. Não, não é esse dente. Nem esse dente. Não. Aqui no Japão, o dente não é dente. Aqui no Japão, se você falar dente, eles vão entender que é uma pilha. Sim, aquela pilha que põe no relógio de parede, que põe no controle remoto. Pilha. Até esses dias a gente foi no correio enviar uma caixa e a mulher perguntou assim, tem dente, né? Ela falou assim, dente é de mascar, tem dente. Daí o Isao não ouviu, né? Daí eu falei assim pra ele, tem dente na caixa que ela tá perguntando? Daí o Isao falou, ele não ouviu a mulher falando. Aí ele não entendia, aí eu peguei e fiz assim, dente, dente. Eu fiz assim pra ele entender. E a mulher ficou olhando pra minha cara, tipo assim, por que ela tá falando de pilha e tá mostrando a própria boca, né? Então essa palavra eu acho muito engraçada mesmo, muito engraçada. A próxima palavra é pente. Pente de pentear o cabelo? Não. No Brasil sim, pente de pentear cabelo. Agora aqui no Japão, pente na verdade é alicate. Então, pensa vocês como fica engraçado, né? Chega pra pessoa e fala, eu precisava de um pente. Aí a pessoa te traz um alicate, né? Próxima palavra que a gente separou pra contar pra vocês, eu acho muito engraçada porque no Brasil ela seria o apelido de uma pessoa, né? Por exemplo, se você tem um tio que chama Francisco, como que você chama ele? Chico. De Chico, né? Aí fala assim, quem comprou aquele carro? O Chico, né? Só que aqui no Japão, o Chico não é o Chico lá, parente da pessoa. O Chico significa xixi. Então, assim, é muito engraçado, né, de pensar o Chico. Pra gente, o Chico parece que tá falando de uma pessoa, né? E aqui pra eles, o Chico é xixi. Depois a gente tem catar. Catar é pra pegar as coisas no chão. Tipo assim, Sal, você não vai guardar aquilo ali? Daí ele fala, daqui a pouco eu vou catar. Daqui a pouco eu vou pegar, vou catar. Pegar, catar. E aqui no Japão, catar é estilete. Catar é estilete. Estilete, aquele que você abre, corta as coisas. Que tem a lâmina, né? Então, quando eu aprendi também essa palavra, na hora eu associei com o verbo catar, né? De catar alguma coisa do chão. E daí também não esqueci mais. A outra palavra é uma palavra que a gente fala no final de todos os vídeos, que é o matané. O matané aqui no Japão seria como um até logo, até breve. Mas pra gente, mata, o que é mata? Mata é uma mata, ciliar, uma floresta, uma mata ciliar, um lugar cheio de árvores. Planta. Isso. Então também é uma palavra assim que se você associar, você não esquece mais, né? Matar. A outra palavra é touro. Aqui no Brasil, touro é aquele boi, né? Com chifre. Boi com chifre? Bom, eu não sei a diferença de boi e de touro, eu acho que é a mesma coisa, né? Bom, touro, aquele touro. Animal. É isso aí, bom, vocês entenderam aí. Mas aqui no Japão, touro é tirar. É o verbo tirar, né? Isso. Então também foi... Quando eu aprendi o verbo tirar, também acho que foi o Sal que me falou. Aí na hora eu falei touro, mas touro é o touro do boi, do animal, né? Aí eu também não esqueci mais, sabe? Parece meio doida as associações que eu faço. Você não esqueceu nada, mas... Porque eu faço essas associações meio malucas, mas só que daí acaba que eu não esqueço mais a palavra, sabe? Bom, então esquece mais. é uma dica aí pra quem tá aprendendo Nihongo, fazer essas associações doidas, né? Doida. Fica a dica. Fica a dica. A palavra seguinte é uma palavra que eu achei muito engraçada, assim, na hora que eu aprendi, não teve como não dar risada, que é cagou. Cagou? Cagou. Você cagou? Bom, cagou, né? No Brasil todo mundo sabe o que é, né? Não precisa nem explicar, Não precisa dar uma muito explicada. detalhe, assim, vamos pular isso. No caso aqui no Japão, a gente vê muito na fábrica aquelas gaiolas assim que põe a peça. Geralmente põe a peça quando a peça vai ser lavada, alguma coisa assim. Tem umas gaiolinhas assim, tipo uma gaiola mesmo, que é de pôr a peça para lavar. Essa gaiola, ela chama kagô. Então é engraçado, né? Imagina a pessoa que trabalha com aquilo, fala, fulano, você já fez o kagô, né? Você já tirou o kagô, você já abasteceu o kagô. Soa pro nosso ouvido que está acostumado com outra coisa, soa
engraçado. Depois tem ninguém. Ninguém que pra gente é ninguém. Não é Ninguém. nada, não é ninguém. Então ninguém é ninguém. Mas só que aqui, do outro lado do mundo, ninguém é pessoa. Significado de pessoa. Então se você chegar e falar essa palavra, eles vão entender como pessoa. Depois também eu queria contar pra vocês a palavra pato. No Brasil, pato é pato, né? O bicho, né? Quack, 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 pato. Quack, quack, quack. Então, esse é o pato. Aqui no Japão, pato, nos lugares que eu trabalhei, assim, né? Eu aprendi pato com 2 significados. O primeiro significado, eu trabalhava num lugar que falava assim, aquelas mulheres ali são pato, né? Eu achava engraçado, eu imaginava elas vestidas de um pato, assim, na hora que falavam. O pato é um trabalho assim, a gente vê muitas mulheres que têm filho pequeno, que pega trabalho de pato. É mais ou menos assim, é um trabalho meio que informal, digamos assim, para vocês entenderem. E geralmente quem é pato na firma, ela faz o horário que ela pode, assim. Ela entra no horário que ela pode, ela sai no horário que ela pode. Então, fala que a pessoa é pato, né? Ela faz um horário meio flexível, digamos assim, né? E o outro significado é uma palavra que eles chamam de mira-pato, só que eles cortam a palavra no Mira meio. o pato. Sim. Mira-pato. Mas eles cortam a palavra no meio e falam só pato, que é aquela folha de papelão que você coloca para proteger as peças, assim, põe uma peça, põe um pato, põe outra peça, põe um pato, põe outra peça, põe um pato. Pato, põe outra peça, põe um pato, põe... Então eu trabalhava num lugar que na hora que dava o sinal assim pros QK, pros intervalos, tinha que pôr essa folha de papelão em cima das peças para proteger. E o chefe lá, na hora que dava o intervalo, ele saía falando assim, pato, 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 pato. Aí eu e a minha amiga falava assim, põe uma régua aí, não esquece de pôr uma régua em cima da peça. Era muito Porque engraçado. o cara ficava falando Batia o pra sino. vocês lembrarem de colocar o pato. Batia o sino e ele Ah. falava pato, 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 que era pra pôr o pato em cima da peça, que era a folha de papelão. Mas sabe, eu já imaginava assim, quack, 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 quack. A próxima palavra é orai. Orai, que a gente faz no Brasil todos os domingos, Ou outros dias. ou outros dias também, né? Que é orai, rezar. Orai, orar. Só que aqui quando você vai no posto de gasolina, o frentista lá, alguns postos tem frentista, né? Outros não, mas os que tem, que ele vai dando indicação para você chegar mais com o carro, né? Que você já pode vindo, tipo pode vir, né? Para posicionar o carro certinho na bomba de gasolina. Aí é algo mais ou menos assim. Chega a pessoa com o carro e o frentista fica assim, orai, 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 orai. Hai, ok desu. Aí um dia eu olhei pro Sal e falei assim, nossa, que estranho. Não, falei pra ela, né? Porque daí ela podia trabalhar como frentista aqui no posto, né? Aí ela ia falar assim, né? Orai, 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 bateu. Pronto, aí ia dar prejuízo Gente, pro mas dono não é do posto. engraçado? Você tá chegando com o carro e a pessoa tá falando orai, orai. Eu já imagino a pessoa rezando assim. É engraçado, se você associar com o significado que a palavra tem no Brasil, soa engraçado. Não, e o entendeu? orai é a mesma pronúncia, né? Orai. É a mesma pronúncia, Orai, né? O padre fala na usa missa. no Brasil, Orai, né? irmãos e irmãs, né? Não E fala? aqui fala orai também, a É, pronúncia é a gente. mesma. Pronúncia... Por isso que parece meio doido Orai. as associações que eu falo, mas se você prestar atenção, a palavra casa e ajuda você a memorizar, entendeu? A próxima palavra que eu vou contar pra vocês é o mato. O mato eu também aprendi num lugar que eu trabalhei, que também chama miramato, né? Igual o mirapato, ele chama miramato. Mas eles cortam a palavra e falam só mato, que é uma folhinha. Parece um plástico, mas não é bem um plástico. Sabe aqueles plásticos que parece que tem um pouquinho de isopor? Eu não sei explicar, eu sei que ele é bem mole. E ele serve para embrulhar as peças, ou até mesmo para colocar uma peça e colocar ele por cima para não arranhar, sabe? Eu não sei como que chama isso no português, eu não sei, mas é uma folhinha bem mole. Ela parece um isopor, mas é bem mole. Essa folhinha eles chamam de miramato. Só que eles cortam a palavra e falam só mato, né? Então eu também achava muito engraçado. Ah, você pôs o mato na peça?
Tipo, pôs o mato na peça, sabe? Na minha cabeça, mato é mato, né? Aquela coisa verde, aquele mato que cresce no sítio. E aqui o mato é para embrulhar a peça. Então, eu achava muito engraçado também quando eu descobri que aquele negócio chamava mato, que na verdade chama mira-mato. Mas assim como mira-pato, eles cortam a palavra. Oi. Oi. Oi no Brasil é comprimento, mas só que no Japão é uma coisa abundante, uma coisa que tem bastante. Então, se um japonês chegar e falar pra você, oi, não, ele não tá falando oi. Ele não tá falando oi. Ele tá querendo dizer que alguma coisa assim está em abundância. A última palavra que nós separamos para mostrar para vocês é a palavra senpai. Bom, senpai no Brasil pode ser uma pessoa órfã, né? Uma pessoa que o pai já morreu e fala, senpai, né? Ah, você veio com seu pai? Não, eu vim sem pai, né? Tipo, sem pai, né? Mas aqui, sem pai, não é uma pessoa que não tem o pai, ou que o pai não está presente. É uma pessoa que ela é veterana. Por exemplo, na escola eles têm muito isso de senpai, no serviço também de senpai. Ah, fulano é meu senpai, meu veterano, sabe? Então, assim, no meu ouvido também soava muito engraçado quando eu aprendi essa palavra, porque parecia que estava falando que era senpai, que não tinha pai, sabe? Não tinha pai. É. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente teve a ideia de passar para vocês algumas palavras que existem no português e que também se fala aqui no Japão, mas que os significados são diferentes. É assim, esse é um método que eu uso para conseguir decorar as palavras em Nihongo. Sempre que eu aprendo uma palavra nova, eu tento associar com alguma coisa, eu tento associar com alguma palavra que tem no português, tá? Não são todas as palavras que eu consigo fazer essa associação, mas geralmente dá certo. Então espero que vocês tenham gostado da dica. Espero que tenha ajudado vocês, né? De repente alguém já ouviu essas dicas, já consegue memorizar um pouco das palavras em japonês, Isso. né? Assimilando com as palavras em português. Isso, anotem aí no caderno, né? Algumas pessoas tinham pedido em comentários pra gente ensinar mais palavras, então a gente acha que esse é um jeito fácil da pessoa decorar. Bom, pessoal, antes de encerrar o vídeo, então, a gente queria responder a pergunta do Tony Nihota. Ele mandou a perguntinha lá no vídeo da neve, que era para ser respondida no vídeo das respostas, mas eu acho que na hora que a gente estava gravando a gente não viu a pergunta dele. Enfim, estamos aqui agora para responder. Ele mandou assim pra gente: olá amigos, adorei o vídeo. Vocês poderiam falar sobre um pouco do trabalho de vocês e as dificuldades de trabalhar na função que vocês exercem? Se puderem falar sobre os gastos e os próximos passos após o Nihon, seria interessante. Adoro vocês, beijos. A gente trabalha numa fábrica de autopeças. Eu acho que a minha maior dificuldade lá no trabalho é fazer o controle de qualidade, porque eu fico com bastante medo, assim, de passar alguma peça que estava com algum defeito, né? Então essa hora, assim, eu gosto de prestar bastante atenção e tem que fazer rápido, né? Com atenção e rápido. Então eu sinto dificuldade nessa hora. No meu trabalho não é muito de movimentos repetitivos, então ele é assim, acaba sendo um pouco dinâmico, assim, você não fica parado naquela mesma posição direto, né? Então, o único problema é que é um pouco pesado, né? Ter que ficar pegando cano ali de mais ou menos 20 quilos, daí você vai ter que ficar levando, né? Isso não é direto, é coisa de 40 em 40 minutos, mais ou menos, mas você fica o dia inteiro ali, isso pode ser uma coisa que, assim, atrapalha um pouco, né? Dificulta, né? Dificulta, isso. Depois ele pergunta sobre gastos e os próximos passos no Japão. Bom, aqui no Japão, eu acho que com o que a gente ganha dá pra viver e dá pra guardar. A gente não pode ficar convertendo, né? Por exemplo, assim, se você compra uma mesa e fala que pagou aquele tanto de ienes, aí se a pessoa já converte, o dólar tá alto, então vai parecer que saiu muito caro, né? Então, assim, eu acho que pra quem tá aqui... Ainda mais que o dólar tá alto, né? em termos de gastos, você não pode converter. Você tem que pensar que você tá ganhando em ien e você tá gastando em ien. Não tem que tentar traduzir no Brasil quanto que ia dar aquilo, porque não é no Brasil que você comprou aquilo e não foi com real que você comprou aquilo, sabe? Então, eu acho que em termos de gastos, dá pra se viver bem, né, com duas pessoas trabalhando, dá pra guardar dinheiro, só ter um planejamento de vida que dá pra fazer tudo certinho, sim. E os passos após o Japão, eu acho que a gente não tem assim planos após o Japão, né? A gente tá aqui agora, na verdade, tá vivendo a gente aqui. começou a nossa vida aqui no Japão agora, né? Então a gente tá se fixando melhor aqui na cidade e até no trabalho, né? Que agora a gente
conseguiu ficar no mesmo horário, né? No mesmo turno até. Então, assim, os nossos planos agora são pro Japão mesmo, né? A gente, não pensou ainda no pós-Japão, tá bom? Espero que tenha ficado respondido, explicadinho. Então foi esse o vídeo, pessoal. Também espero que vocês tenham gostado do método Nayara de aprender Nihongo, né? Então se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Mata-né! Atenção passageiros da companhia Enquanto Isso no Japão. Última chamada para o voo 0000 com destino ao aeroporto de Chubu, na cidade de Nagoya. Atenção.